pessoal! Bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e estou aqui hoje para te contar tudo sobre o tema do Enem PPL 2025, para que você aprenda a fazer aquela redação completaça com tese, argumentos e as nossas maravilhosas propostas de intervenção. Então, fique de olho. Primeira coisa interessante para nós é o nosso enunciado. O enunciado que apareceu para nós no Enem PPL foi: a idade mínima para o trabalho como forma de proteção à infância. Ou seja, de que maneira essa idade mínima para o trabalho pode ser importante para que a gente possa preservar a infância de crianças, principalmente crianças em situação de vulnerabilidade social. Esse tema, de alguma forma, ele trata sobre a questão do trabalho infantil, que é um grande desafio que nós temos no Brasil e que tem se arrastado ao longo das décadas e séculos na nossa nação. Como tese, você pode deixar claro que essa idade mínima ela é fundamental para proteger crianças e adolescentes, mas ao mesmo tempo ela é altamente desrespeitada, o que nós podemos considerar um desafio considerável que deve ser, de fato, analisado no nosso país. Essa é a sua tese. Depois que você tem uma tese definida, claro, que você coloca lá na sua introdução, você precisa de bons argumentos e de bons repertórios socioculturais. E é isso que eu vou te dar agora. Então pega aí papel e caneta para você anotar e vamos aos nossos argumentos interessantes. Nosso primeiro argumento é a questão da proteção do desenvolvimento psicológico e físico das crianças. Quando as crianças estão em situações que nós temos essa garantia de que elas não irão trabalhar, elas poderão se desenvolver e fazer tudo na fase que é esperada para a criança. Ela vai conseguir ter integridade física porque ela corre riscos durante o trabalho. Ela vai poder ter uma integridade psicológica porque ela vai pensar, enquanto ela é criança, em coisas que são de fato de criança e não no mercado de trabalho. Essa questão de colocar a criança desde cedo pensando e executando funções laborais pode ser algo extremamente problemático do ponto de vista psicológico. E isso nós precisamos mudar imediatamente. Além disso, podemos falar da prevenção à exploração. Se você tem um respeito a essa idade, você previne a exploração de crianças no Brasil. É muito comum que em alguns locais, principalmente locais mais distantes, tenhamos crianças exercendo trabalhos, principalmente trabalhos de alta periculosidade. Crianças carroeiras, crianças trabalhando na agricultura, na pecuária, crianças que são altamente exploradas. E até nos grandes centros urbanos a gente encontra frequentemente crianças vendendo bala no sinal, crianças passando por situações de trabalho forçado. Se você consegue ter uma lei efetiva garantindo que esse trabalho antes dos 14 anos não aconteça, você está prevenindo a exploração de milhares de crianças, o que é extremamente fundamental. Você pode falar também da redução de acidentes de trabalho. Muitas vezes as crianças que estão envolvidas com o trabalho de uma maneira geral, elas são suscetíveis a sofrer com violências diversas e elas estão suscetíveis a sofrer acidentes, muitas vezes por terem pouca força para a exerção de trabalhos, muitas vezes por não estarem prontas fisicamente e fisicamente aptas para trabalhar em determinadas situações. Então isso acaba sendo um grande desafio, isso acaba sendo um grande problema para essas crianças, algo que deve de fato ser reduzido e melhorado no nosso país. Podemos falar também na nossa argumentação de algo óbvio. Se você coloca uma idade mínima para o trabalho, você previne o excesso de trabalho infantil. No nosso país, nós temos o trabalho infantil acontecendo das mais diversas formas, explorando milhares de crianças. E se você determina uma idade mínima e essa idade mínima é cumprida, você consegue controlar esse excesso de trabalho infantil, que é um problema que a gente pode mencionar e trazer muito fortemente na nossa redação. Um desafio que nós temos é a pouca mobilização popular. É muito comum que as pessoas vejam crianças e adolescentes trabalhando e que essas pessoas não façam denúncia, que essas pessoas não fiquem indignadas, que elas levem isso como algo natural. Se tivéssemos uma maior mobilização popular por denúncias, algo nesse sentido, logicamente reduziríamos a quantidade de trabalhadores infantis, o que nós não temos no nosso Brasil. Nós temos muitos trabalhadores, nós temos muitas crianças que são exploradas e é necessário que a gente combata essa exploração.
Você pode falar também dos danos físicos e psicológicos que são gerados por esse excesso de trabalho de crianças e adolescentes. Invariavelmente, elas vão sofrer com danos físicos e psicológicos, danos esses que podem se desdobrar durante toda a vida da criança, o que nós podemos considerar um grande desafio, e você pode e deve colocar isso na sua redação. Já que nós temos vários problemas, nós precisamos das nossas maravilhosas propostas de intervenção. Vamos a elas! Nossa primeira proposta viria do governo federal, que seria uma maior ampliação da fiscalização do trabalho infantil no Brasil. Se tivéssemos uma fiscalização mais efetiva, nós poderíamos evitar inúmeros casos de trabalho infantil que ocorrem no nosso país. Então é necessário e muito importante que tenhamos essa efetivação de campanhas específicas para evitar esse processo. Além disso, viria também do governo federal um maior rigor legal às situações que envolvem trabalho infantil, que as pessoas possam ser punidas de maneira severa, de forma que tenham que pagar multas que sejam muito altas, levando as pessoas à prisão, para que essas pessoas parem de explorar o trabalho infantil, visto que isso é um crime no Brasil e deve ser penalizado e tratado como tal. Por último, uma proposta do Ministério da Saúde. É interessante que esse ministério busque oferecer tratamento específico e direcionado para as crianças que são vítimas do trabalho infantil. É importante que elas se livrem dos traumas, se elas têm algum dano físico, que esse dano físico seja devidamente reparado, que essa criança seja trabalhada para que no futuro ela tenha o mínimo possível de consequências dessa situação de exploração. Isso deve ser feito, claro, pelo Ministério da Saúde e seria de extrema importância. Você gostou da discussão desse tema? Se você gostou, não deixe de clicar no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações. E se você quiser aprender mais sobre redação, conhecer meus cursos completíssimos que tratam sobre esse assunto, me adicione lá no Instagram, no @profmarcelobatistaApp, que eu vou trazer muitas informações importantes sobre redação e você conhecerá os cursos mais completos do Brasil para você que deseja brilhar neste conteúdo, beleza? Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!